Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da primeira semana do tempo comum. E eu quero agora, nesse instante, te chamar a atenção para que você faça a sua inscrição. É muito importante isso. Que você acione o sininho da notificação, que você dê o seu like, o seu gostei, para que a gente possa alcançar mais pessoas para Deus. Dai-me almas e ficai com o resto. Você é responsável por isso. Um vídeo transforma vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje, que Jesus nos cure da nossa ignorância. Nós temos hoje vários detalhes que o Evangelho nos faz pensar e refletir sobre a nossa vida espiritual. O primeiro deles é ir da casa curar. Como é importante. Às vezes a gente não presta atenção, a gente visita muito os nossos parentes, amigos, pessoas que a gente tem algum vínculo afetivo e a gente esquece que muitas vezes a gente talvez vai lá para se banquetear, às vezes vai para dialogar e a gente esquece que a gente precisa levar esse Jesus. Porque pedindo e querendo levar esse Jesus para aquele que é visitado, nós também somos visitados. E olha que interessante. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Apenas uma visita. Chega lá, a sogra de Simão, com febre, doente. Então, quando a nossa visita é uma visita do Senhor, a gente leva muitas curas. Às vezes a gente fica esperando da farmácia, com todo respeito àquilo que a farmácia pode nos oferecer e nos ajudar, aquilo que a medicina tem para nos oferecer. Mas as duas realidades que aqui cito, elas não são absolutas para a cura. E a verdade, a humanização das nossas vidas cura muito mais quando a gente leva esse Deus para o outro, para que esse outro possa conhecer mais, viver mais e amar mais. Como é importante. Exemplifico. Talvez a sua visita inesperada, talvez você nem marcou, está chegando à casa da família, você pede para o Espírito Santo ir contigo, você pede para Jesus ir contigo, você chega lá, o fato de você estar lá, talvez aquela pessoa está passando por uma situação que naquela semana ocorreu de uma briga, uma discussão, e você acaba sendo um sinal de reconciliação na vida daquela pessoa. Apenas uma visita, apenas uma conversa. Então, olha como é importante, como a gente cura também, quando a gente leva esse Jesus para os outros, de forma desinteressada. Às vezes a coisa acontece sem a gente simplesmente querer que aquilo aconteça realmente. De forma despretensiosa, mas simplesmente convidando para que Jesus ele mesmo haja, e ele sabe a necessidade de cada um, ali vai ocorrer. Uma segunda realidade é que os possuídos por demônios, os doentes, eram curados por Jesus. Quando a gente fala de cura, a gente está falando de salvação.
Muitas vezes eu vejo as pessoas preocupadas em deixar de ter o câncer na vida, sem aqui querer ser sadomasoquista, de querer sofrer de fazer os outros sofrerem. Não é esta a minha reflexão neste momento. A minha reflexão é na dimensão de que curar simplesmente para deixar de ter doença, mas ter uma vida saudável, entre aspas, e não ter uma vida espiritualmente saudável, então é melhor que tenha a doença. Eu sei que talvez isso pode doer um pouquinho em ti, talvez pode te fazer até sofrer, mas eu só quero dizer uma coisa para você nesse momento. A nossa vida ela tem que ser de pureza, a nossa vida ela tem que ser de conversão, a nossa vida tem que ser uma vida entregue ao Senhor. E se a doença me ajuda a fazer isso, na intenção e nas atitudes, por que não? Agora, ser curado para ser entregue às esbórnias da vida, para ser entregue nas falas, eu preciso viver a vida. Ele não está vivendo vida nenhuma. A verdade está destruindo a sua própria vida. Nas reuniões, nas conversas, seja para falar da vida do outro, seja para praticar atos impuros, seja para não ser caridoso, não ter nenhuma atitude, nenhum sinal que o amor de Deus ali está. Então, curar é salvar. Se for para deixar de ter o câncer e te fazer mais servidor ao Senhor, sim que venha a cura do câncer. Se for para libertar daquela doença congênita, degenerativa, aquela doença que te oprime e te impede de viver para ser todo de Deus, que venha essa cura. Mas se não vir, porque não vai te ajudar essa vida saudável, então é melhor que permaneça com a doença. Torna a dizer, não é para te fazer sadomasoquista, mas para te colocar prostrado e humilhado para Deus, de tal forma que a vontade dele impere em você. Você não reclama, você verdadeiramente espera em Deus, você não falta à missa, você procura viver uma vida de oração diariamente, você tem a visita do sacerdote com a confissão, com a unção dos enfermos. Olha que coisa fantástica, a cura. Isso é salvar. Do contrário, é uma vida perdida, é uma vida sem sentido. Aí não nos tornamos sal da terra e nem luz do mundo. E a terceira situação que o Evangelho nos traz é Jesus estar no deserto para rezar. Como é importante a gente dar esse passo de diariamente procurarmos esses desertos. Ter momentos em que a gente desliga o celular, não estamos vinculados à atividade, desconectar um pouco dessa sanha do ativismo e essa coisa do automático, vai fazendo as coisas uma atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e não tem tempo para respirar e se colocar na presença de Deus. Então, guarda essa frase, que Jesus nos cure da nossa ignorância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.